São pequenas coisas, sabe, que as pessoas fazem pela gente, que às vezes a gente não dá valor e isso é muito importante, sabe, no contexto geral. Então... There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. It's a new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. Bom dia, gente. Agora são 7h02 da manhã e faz uma meia horinha que eu acordei. E eu saio daqui de casa, acho que umas 7h40 talvez, por aí. Ficar aqui de bobeira um pouquinho e já vou me trocar. Já troquei de roupa e tô comendo aqui meu lanchinho, que é bolacha de arroz com um pouquinho de chocolate de frutas vermelhas. E já até troquei aqui, ó. E tô sentada aqui pra passar vaselina no pé, pôr meu tênis e partiu. Ai, meu Deus, já tá me dando dor de barriga. Prontinha, gente. Meu Deus, partiu que ninguém viu. I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I will tell them what I'm feeling forevermore. E aí galera, beleza? Hoje é dia da meia maratona da Ana. Essa hora ela já deve estar correndo. Eu fiquei aqui em casa porque a corrida demora umas 2 horas. Então eu vou encontrar ela lá na chegada. E eu vou ir pegar o metrô agora. E já vesti minha camisa da Málaga. E é isso aí. Vamos nessa. Gente, tô morta. Chegando em casa eu venho contar.
Olha o estado da cidadã, olha ali. Fatal. Dá uma olhada, gente. Acabou de correr Ó, puro sal. 20 quilômetros? 21. 21 quilômetros. A mocinha aqui regaçou. E agora, conta eu pra acho nós, o que que nunca você tá mais. sentindo? Nunca mais? Na Mentira. verdade, daqui uns meses eu esqueço dessa dor. É. Mas foi difícil. Muito difícil. Não achei que tava tão difícil. Tava muito sol, né? É, então, porque eu costumo correr 7 horas da manhã. E aí eu já tinha feito 20 quilômetros. Só que Não nesse sol, né? não nesse sol. O sol, ele judia. Sol, e aí eu comecei muito rápido. Eu sabia que eu ia, porque a Alice foi bem comigo. E a Alice, ela meteu o cepo. Chegou uma hora que ela falou assim, se você for mais rápido, me deixa pra trás. Eu falei, minha filha, quem vai rápido vai ser você. Eu falei, você pode também, deixa eu pra trás e vai embora. Porque ela queria terminar antes das 2, né? Entendi. Aí tinha o coelho, que aí nós fez até amizade com o coelho de 2 horas. Aí eu falei assim pra ele, tranquilo. Aí ele falou assim, 5h42. Aí eu falei assim, tranquilo, porque é o que ele tem que ir dentro do passe, né? Sim, sim. Aí eu comecei na frente dele. Eu falei, bom, eu tô 2 minutos na frente dele. Só que eu sabia que no meio do caminho eu ia baixar. Tipo, ele passou perto de mim, deu tchau, foi embora, passou de volta. E eu fiquei pra trás. Passa nada, pelo menos terminei. É isso, Sim. gente. Ó, deixa eu mostrar aqui quem veio na sacolinha. Eles dão isso aqui pra todos os corredores. Pra todos os corredores. E é uma banana que eu já comi. Sua mão tá na frente. Oh, desculpa. Isotônico, água, 2 laranjas, 2 maçãs, uma banana e uma cerveja aqui, ó. Ó, Cruz Campo Radler. É isso, gente. Adeus. Muito bem. Ó, gente, aqui vai gravar minha medalha. lonely, but with you here, nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love. You, not afraid to love. Oi, gente. Segunda-feira. E eu fiquei de vir falar com vocês um pouquinho da minha maratona e como eu me senti e tudo. E ontem eu tava muito cansada. Eu sinto que eu levei meu corpo à exaustão, sabe? E não queria nem falar muito a respeito, não sei. E hoje eu tava pensando mais a respeito do como foi ontem e tudo mais. E algumas coisas ficaram mais claras na minha cabeça. E conversando com o Igor também. Mas enfim, eu queria primeiro falar da estrutura da prova. A estrutura da prova foi a melhor que eu vi até agora das provas que eu já fiz. É claro que foi a primeira meia maratona que eu fiz. Antes eu fazia só provas pequenas, que são de 10 quilômetros. Mas eu achei, ainda assim, a estrutura muito bem feita. Um dia antes da prova, como eu mostrei pra vocês, tem a feira do corredor pra buscar as coisas. Aí tinha coisas de corrida mesmo, de esporte pra comprar lá, muita coisa assim, muito legal. No dia da prova, tinha um lugar pra guardar as coisas, roupas, mochila. E eles davam também um número que era o mesmo do seu número de registro pra você deixar a bolsa lá. Tinha muita ambulância. Que mais? Você percebia que tinha muito voluntário trabalhando lá também. A estrutura estava muito bem feita, eu achei. E no percurso da prova tinha... claro que tinha os lugares estratégicos. Por exemplo, água tinha no quilômetro 5, 10, 13 e 18, se eu não me engano. Nesses quilômetros tinha, se eu não me engano é isso. E tinha água... à vontade, muitos pontos de água, não era só um ponto e todo mundo acumulava, não, era vários pontos de água nesses quilômetros. Tinha várias pessoas entregando. Eles entregaram também isotônico em um desses pontos e também entregaram o gelzinho de carboidrato também durante a prova, que eu achei muito legal mesmo. Que mais? Realmente assim, foi bem uma prova que nem a que a gente vê na TV, que sai o carro, o primeiro participante, e veio um participante de fora, não, né? Veio alguns participantes de fora, e o cara fez a prova em 1 hora e pouquinho, e eu fiz a prova em 2h10, pra vocês terem ideia. 1 hora eu tava já morta por algum lugar da estrada.
E agora, como eu me senti durante essa prova? Eu fiz o que eu tinha pensado que eu não deveria fazer. Primeiro, eu fui com o meu grupo de corrida e foi eu para debutar, né? Que debutar é a primeira vez que você faz aquilo ou está sendo apresentado para aquilo, né? Então a gente foi em 3 para debutar e os outros já tinham feito. Foi eu, a Liz, que é minha colega a inglesa, que também faz parte do clube de corrida, e mais um cara. Eu achei, porque a Liz é mais rápida que eu achei que ela iria ser colocada porque lá são divididos por tempo, né? Os que correm mais, que terminam a prova mais rápido, eles começam primeiro. E aí, conforme o seu tempo, você vem indo pra trás. Eu falei, bom, eu vou estar na última baia. Eu acho que ela vai estar na minha frente. Então, eu vou sozinha e vou seguir a minha estratégia que eu tinha planejado pra fazer essa prova. Não. Ela colocou pra ir na baia comigo. E ela é muito mais rápida. Ela tem o perfil de dar dar o máximo no começo e diminuir depois. E essa não era a minha estratégia. A minha estratégia era manter o ritmo durante a prova inteira, para eu não quebrar. E aí, o que aconteceu? Ela foi junto comigo. O que aconteceu? A minha estratégia foi pro espaço. Eu comecei muito rápido. Eu fiz os primeiros 5 quilômetros muito forte. E aí depois eu comecei a sentir as consequências, né? No quilômetro 10 eu já tava sentindo que eu já tava ferrada. E aí começa a bater o desespero, né? Porque você, por exemplo, tava no quilômetro 10, eu tava na metade quase da prova, nem na metade, e eu tinha muito pra percorrer ainda, e tava muito sol, e isso foi uma coisa assim que eu acho que eu deveria ter treinado mais. Treinar às 9 horas da manhã, com o sol das 9 horas, porque eu sempre treino às 7 horas da manhã, o sol tá bem fraquinho, e o sol tava muito forte, assim, muito forte para os padrões daqui e essa época do ano, e para fazer exercício físico fora, né? Então o sol tava forte. No quilômetro 10 eu já falei, ferrou. No quilômetro 12 eu já tava totalmente, a minha mente já começou a me desestabilizar. E nisso você começa a fazer cálculo, você começa a olhar no relógio para ver que quilômetro você tá, e aí você tem a impressão que você já correu muito e você não correu nada. E aí, nossa, foi terrível. Para eu chegar do 12 ao quilômetro 15, foi terrível. Eu diminuí meu ritmo demais. E aí eu sabia que eu tinha me esforçado muito no começo e tava quebrando, né? Aos poucos tava quebrando. E aí depois do quilômetro 15 até o fim da prova foi terrível. Eu tinha, o pior também é que eu tinha que desacelerar muito, ou às vezes até andar na hora de que eu pegava água para beber água, eu tinha que desacelerar muito, e às vezes até andando para beber água, porque eu não conseguia beber água e respirar tudo ao mesmo tempo, não conseguia, porque eu com a minha bolsinha nos treinos, a bolsinha é muito tranquila, porque eu ponho o cabinho ali e eu consigo continuar correndo. Com garrafinha não, eu não conseguia fazer isso. E aí toda hora que eu tinha que beber água, eu desacelerava, andava, tomava água e voltava a correr. Isso, claro, é segundos, isso é normal na corrida, muita gente faz, mas eu não queria ter feito isso. E aí essas pequenas coisas foram me frustrando. E aí, beleza. Aí passei os quilômetros, tomei meu gelzinho, que eu acho que deu um gás, assim, melhor em mim. Aí chegou no quilômetro 15, eu não tava aguentando mais, eu tava com ódio, com ódio. Porque chega um momento que dá ódio. E aí eu ficava pensando, meu Deus, por que eu fui me enfiar num negócio desse? Mas enfim, aí chegou, eu sabia que a Marilu, a que trabalha comigo no brechó, ela falou que ia estar lá na rua. Aí falou, onde você quer que hora que eu vou em tal lugar? Aí eu falei, nossa, ela mora perto do quilômetro 18. É ali que eu preciso de força pra continuar, sabe? Ver que alguém me motivando. Tá? Que primeiro que as corridas de ruas é muito bom, porque tem muita gente torcendo, e as pessoas ficam o caminho inteiro torcendo, vibrando, te dando motivação. E isso é muito gostoso, porque pra uma pessoa que às vezes você fala, nossa, é tonto isso, tá ali gritando pela pessoa, por uma pessoa que você nem conhece. Isso faz total diferença pra uma pessoa que tá ali
tentando vencer a mente dela, porque às vezes o corpo consegue, mas a sua mente, ela tenta te destruir. E isso é muito importante, sabe, na corrida de rua. Eu vou ver se a próxima que vai ter agora mês que vem, eu vou na rua pra dar força pra essas pessoas, porque eu percebo quanto isso é importante. E aí, então, a Marilu tava no quilômetro 18 e pouco, se eu não me engano, e eu vi ela de longe, porque eu sabia que ela ia estar por ali, eu já fui procurando. E aí eu vi, ela gritou, e aí eu mandei beijo pra ela, mas isso me deixou tão feliz, porque são pequenas coisas, sabe, que as pessoas fazem pela gente, que às vezes a gente não dá valor, e isso é muito importante, sabe, no contexto geral. Então, são coisas simples que às vezes a gente deixa de fazer por outras pessoas que vai mudar, sabe, o dia delas. E ela tá ali, alguns segundos que eu passei correndo e só mexi com ela, e isso fez total diferença no meu dia. Eu tenho até que falar isso pra ela, que o quanto foi importante ela tá lá. E aí, beleza. Passei o quilômetro 18, eu falei, nossa, agora eu não vou chegar no 21 nunca. Não vou chegar. E aí eu tive que, do 18 até o 21, que foi o final, eu tive que desacelerar e andar alguns segundos, e aí voltava, e aí tinha um cara junto comigo, assim, andando, correndinho meio junto comigo, e aí a gente meio que tava fazendo igual. Tipo, eu percebia que ele tava tentando me acompanhar, e aí eu tentava acompanhar ele quando eu tava desistindo, e a gente foi meio que assim. E aí no quilômetro 20 tava a Paula, que é do clube de corrida, que ela não participou esse ano. E aí ela tava lá, e eu falei pra ela, tô morrendo. Aí ela falou, não, aguenta que falta 1 quilômetro. Faltava 1 quilômetro nada, faltava um monte de quilômetro. E aí... Não, na verdade faltava 1 quilômetro, mas pra mim eu não aguentava mais. E aí no fim, aí beleza. Aí passei por ela também, e aí eu falei, bom, agora eu vou aguentar firme. Eu vou correr e eu não vou dar desacelerada e parar e caminhar um pouco e correr de novo. E aí foi que eu fui até o fim. E aí bem na viradinha lá do estádio, aí o Igor tava lá na meta. E foi louco, porque eu cheguei assim bem exausta como eu nunca tinha ficado na vida. É engraçado que me deu no meio da prova também vontade de fazer xixi, mas isso era nervoso, eu percebi, porque não me dá vontade de fazer xixi. E aí, deu muita vontade de fazer xixi, e depois eu cheguei, quando eu cheguei na meta... E aí, meu filho? Quando eu cheguei na meta, eu tava muito com vontade de fazer xixi, e aí saí desesperada pra fazer xixi, e aí tinha aqueles banheiro químico que tava imundo, e aí uma mulher foi na minha frente, ela entrou lá dentro e falou, pô, voluntário, eu não tenho como usar isso aqui, tá? Eu não sei se tava embosteado, se tava com vômito. Eu falei, eu não vou nem entrar, porque senão eu vou passar mal. No estado que eu tava. Mas, no fim das contas, terminei a prova. E eu ainda não sei como eu me sinto, se eu gostei ou se eu não gostei. Ainda acho que vai demorar um tempo eu processar isso, porque ainda eu tô cansada dela, então dá um pouco de medo, sabe? Engraçado que eu tava pensando na minha cabeça antes, falei, nossa, quem sabe eu faço essa e ainda faço a de dezembro. Tá louco, eu não quero nem saber de uma prova de meia maratona tão cedo. Eu sei que eu quero fazer a do ano que vem de novo, que é essa mesma. Mas até lá tem chão, e eu acho que eu tenho que rever o jeito que eu treino durante o ano, porque não sei se foi muito bom. Então, gente, vim aqui pro quarto que o Igor tava lá na sala. E aí, depois que eu cheguei na meta, aí beleza. Aí o pessoal lá do clube ia até sair pra tomar café junto, fazer alguma coisa, e eu dei os cambiocó neles e não fui não. E aí encontrei o Igor, mas aí no fim das contas eu não consegui ir no banheiro. Eu falei, bom, eu vou segurar, vai ser isso que vai acontecer. Sentei no chão, mas me doía tudo de um jeito nem um pouco normal. Mas outra coisa também, que assim que você termina, tem a área dos corredores. E aí eles entregaram uma sacola, que foi a sacola que eu mostrei pra vocês, aquela sacola, e tinha um lugar que eles entregavam frutas e tudo mais, eu peguei frutas. E aí depois, gente, foi isso. E, e aí, depois beleza, eu voltei pra casa e tudo mais, e isso que vocês já sabem o que aconteceu.
Só que aí saiu uma notícia de que um senhorzinho não, ele de 58 anos morreu na corrida. Assim que ele passou a meta, ele caiu, teve parada cardíaca e morreu. E isso me deixou muito abalada mesmo. Porque me impressionou um pouco, porque a hora que eu cheguei, é que assim, a partir do quilômetro 15, se eu não me engano, eu já vi que a ambulância passou. E aí já tinha uma mulher caída no chão e eles estavam fazendo socorros. Isso é, assim, não é uma coisa que não acontece nas provas. Acontece porque tem muita gente amador, tem muita gente que não tem preparo, ou tem pessoas que às vezes tem algum problema e não sabe. E, enfim, isso a gente sabe que acontece em provas. E também tinha um calor, tudo mais. Mas eu passei pra essa mulher que ela tava no chão e a ambulância tava ali fazendo socorro e tudo mais. Isso já me deixou assim, eu já pensei, falei, meu Deus, que medo, já me deu medo, sabe? Mas enfim, passei por ela. Aí, mais pra frente, tinha outro. E aí, a hora que eu passei na meta, que eu cheguei em 2h10, eu vi que tinha uma pessoa caída e tinha os primeiros socorros dela ali também. Os enfermeiros fazendo o primeiro socorro, porque tinha uma equipe de enfermeiros, médicos, tinha bastante coisa. E aí depois eu vi na notícia que o cara tinha morrido e que ele tinha batido a meta em 2h08. Então ele tinha acabado de chegar. Ele chegou e eu cheguei 2 minutos depois. E isso me deixou muito ruim, sabe? De pensar nisso. E pensar que... Meu Deus, tipo... a gente tava junto ali, correndo praticamente. E a vida... se foi, sabe? Isso me deixou um pouco impactada aí, refletindo sobre a vida, sobre a minha saúde, sobre o jeito que eu me esforcei na prova e tudo mais. E aí a gente também, depois no grupo do clube, o treinador falou, né? Meteu o fumo em todo mundo. E falou que a gente não podia ficar na categoria 5, que eu não entendo muito bem isso. Por mais de 1 hora, que isso acaba com a musculatura da gente e faz mal, desgasta demais. E aí eu fui ver porque meu relógio marca, né? Fui ver no relatório que ele me deu da prova, e aí marcou que eu tinha ficado 2 horas em vez de 1 na categoria 5, que é de batimento cardíaco, né? Então, eu preciso até rever isso e conversar com ele como eu posso melhorar, porque porque eu comecei muito forte, eu não sei se foi isso, eu não sei se foi o calor também, que aumentou o meu batimento cardíaco. E eu fiquei 2 horas nessa categoria que eu não deveria. Mas agora que eu tenho noção disso, isso é uma das coisas que eu quero trabalhar durante esse próximo ano, pra melhorar mesmo a minha corrida e tudo mais. Porque o sentimento que eu tenho agora dessa meia maratona é que foi muito exaustivo e foi frustrante, porque o meu último treino de 20 km que eu fiz correndo sozinha na rua foi muito melhor do que essa corrida. E isso me deixou frustrada, porque eu falei, mas o que eu fiz de errado, sabe? E, enfim, um conjunto de fatores. E isso eu quero estudar e trabalhar e também refletir sobre essa primeira experiência e ver o que eu realmente sinto, porque agora eu ainda tô cansada, então tudo que eu pensar e sentir ainda me vem com a canseira. Então tá muito recente, mas eu vou refletir sobre isso e, enfim, quando eu tiver alguma atualização eu conto pra vocês. Mas era isso, gente. Queria só mostrar um pouco pra vocês de como foi essa primeira experiência da minha primeira meia maratona. E uma coisa é certa, eu tenho vontade de fazer outras. Na verdade, eu já tinha vontade de ir direto pular pra maratona no ano que vem. E eu até me inscrevi numa maratona no ano que vem. Mas hoje eu entendo que não, eu preciso trabalhar muito mais e sentir que a minha maratona é confortável e desfrutar da minha maratona pra eu subir pra um outro nível, dobrar o nível, sabe? E eu não tô preparada pra isso ainda e eu nem quero, eu entendo que eu nem quero. Mas quero fazer outras meias maratonas pra evoluir e me sentir confortável com a prova. Mas era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!